tese. Eu vou deixar a sua questão já bem tratada pelo querido Paulo sobre essa relação econômica já bastante conhecida desde Freud, de o quanto a repressão dos desejos aumenta a violência como força libertadora e desrepressora, fazendo, não raramente, da violência um exercício, uma tentativa de liberdade no nível dos comportamentos. A transgressão como, às vezes, a necessidade social e psicológica de conquista de um espaço de liberdade. Prós e contras é uma questão ampla, mas o Paulo trata isso muito bem. Paulo Petrolino. Paulo, em sua pergunta sobre o objeto do sagrado, belíssima questão, retomada aqui pelo querido Josué, é muito interessante, muito pertinente. Mas quando fala em objeto do sagrado, talvez tenha acertado sobremaneira na colocação. Porque quando o sagrado se torna objeto, ele perde a sua espiritualidade. E foi disso que fizemos das nossas religiões a institucionalização do espírito, que o mata, para torná-lo visível, social, vendável e, por última instância, marketing, poder. Eu gosto da palavra místico, no seu sentido original, que significa aquele que vem do mistério. O que significa que não se pode racionalizar matematicamente, mecanicamente o espírito sobre a pena de matá-lo. Dois grandes autores tratam disso. Primeiro, Freud, não por espiritualidade, que ele nada conhecia sobre esse aspecto, ele era mais ignorante que uma pedra. Mas quando fala sobre a racionalização como falseamento do discurso, acertou sempre. Pois não se pode então avaliar alguém pelo quanto ele discursa. Nossa racionalidade, portanto, nosso discurso religioso é a farsa da religião. Não há espiritualidade em quase tudo que chamamos de religiosidade. E o discurso basicamente se revela assim: quanto mais queremos convencer os outros, menos estamos convencidos de nossa própria experiência, que, porque não íntima, não profunda, não interior, usa o outro como objeto e um espelho à procura de refletir o que não somos. É preciso a má fé do outro para esconder a própria. Pois se eu encontrasse um homem místico, verdadeiro, espiritual, teria que ter na comparação a revelação da minha fraude. Mas se tento convencer os outros, todos se igualam e eu me disfarço. É a familiarização. Quando eu encontro os meus religiosos contra os das religiões alheias, perco a espiritualidade, o grão místico que nos une em espírito, na diversidade que não pode ser reduzida na fala, na doutrina. Os grandes espíritos das religiões não criaram doutrinas, foram autores pelo exemplo, sempre. E é nesse sentido que as igrejas, agora surgindo igrejas gospel, para gays, para lésbicas, vejo nisso um grande perigo, não mais do que vejo em todas as instituições, como se o espaço social fosse a revelação do espaço íntimo. Mas que seja, não há mais nem menos, mas não toca ao sagrado, porque o sagrado não é culto externo. É nesse sentido que vale a pena, além de Freud, chamar à mesa o grande filósofo lituano da alteridade, Emmanuel Levinas, para o qual nós não alcançamos o eu de alguém que é infinito, que nenhuma fala o capta,
Nenhum discurso encapsula a subjetividade e o espiritual. Tudo que vemos em alguém não é mais do que um portal, um convite que, se aberto e aceito para a conversação, abre ao infinito do outro. Deus, para Levinas, a ética da alteridade é a infinitude de cada um, que nunca a fala do outro é substituída pela minha fala. Só há religiosidade na escuta, no acolhimento, na hospitalidade. Que religiões vocês conhecem que são dadas ao acolhimento mais do que a doutrinação, mais ao afeto do aconchego na diversidade, na dor, do que ao convencimento, no dizer de Nietzsche, tratando os outros como pregos e as verdades como martelos? Portanto, vale lembrar quando o querido Josué fala na proposta de uma educação que nos permita, quem sabe, a superação de uma religião maldita, seja o que sua obra, a educação após Auschwitz, não pode deixar de ser lida, ou, como ele diz na sua obra, o exemplo do nazismo ser esquecido, porque já o é. Tão pouco tempo já reacendemos tanto o neonazismo como outras formas de totalitarismo, agora ainda mais religiosos, ao exemplo tão bem citado de religiões evangélicas e digo instituições, e não falo do próprio evangelho, palavra do aramaico que significa a boa nova. Não, desta maldição institucionalizada de todas as religiões, que em nome de uma verdade provoca o nazismo, a exclusão da diferença. Bom, Adorno, esse grande filósofo, tanto da alteridade como da industrialização e a massificação da alma, nos fala que se filosofia significa amor à verdade, então vivemos numa época profundamente sem amor. Quando a verdade não tem amor e a busca pelo outro e da aprendizagem é substituída por eu sei, cala-te, retornamos ao nazismo e a educação, malditos estes tais professores, pastores, líderes que nunca dão o exemplo da humildade e do serviço, rememoram em Nietzsche o ódio, não do homem forte, mas dos covardes, porque o forte é o que humildemente acolhe o outro. E é nesse sentido que, ainda falando sobre a religião, outros espaços antigos e autênticos da espiritualidade na religião, como é bem-vinda a nossa brasilidade da Umbanda, do candomblé. Digo, o candomblé brasileiro no sentido sincrético, que adornou todas as outras religiões na conversação dos mitos. E como é belo, porque é engraçado, pois muitos dizem que não vão à aproximação da Umbanda porque lá tem coisas como preto velho e pombageira. Eu me pergunto se isso é medo de espírito ou é preconceito espiritual, é racismo espiritual e amante do preconceito. Porque na Umbanda, o médium que incorpora, homem ou mulher, há de incorporar um espírito masculino ou feminino, sem perder a originalidade do médium. Quer dizer, e no candomblé, em que não é maldito a homossexualidade, ao contrário, os deuses, nem humanos antes, são forças potentes da natureza. Pois bem, Michael, quando fala no perigo da racionalidade, citando eu aqui já Freud e Levinas, que fala no perigo em que a razão mata o outro, mata o espírito pelo discurso, eu me lembrei de Simone Weil, essa grande psicanalista, essa grande filósofa, que define a violência como a capacidade de reduzir um homem a um cadáver. Não pode haver espiritualidade onde o outro é morto.
René Girard, em sua grande e bela obra sobre a morte, o parricídio de Cristo, nos coloca talvez também o contraponto dessa homofobia que quer matar o outro. Sabe o que acontece depois da morte? E quando este outro não é um outro qualquer, coisificado por si mesmo, mas eis que é um outro sagrado. Pois há pessoas que transpassaram a personalidade mentirosa de si mesmo no espelho das vaidades e se tornaram seres de amor. E estes homens, confundidos pela redução ao homossexualismo, não que o homossexualismo seja reducionista, mas a coisificação pela sexualidade, pois o espírito, muito além do gênero, pode ser assim maltratado, e o é. Dou como exemplo Chico Xavier, que já foi maltratado e perseguido como homossexual, e em sua defesa, certa vez, que não era de atacar os que lhe atacaram, respondeu: perdão, mas se pareço homossexual, é porque eu peço a bênção e a honra de ser pai e mãe dos que precisam. Muito além dos gêneros, eis que o Espírito fala. E se ele fala, é preciso que sejamos místicos. É preciso que reconheçamos o mistério quando o amor é chamado, quando o exemplo é chamado à fala. Eu ainda rezo a Deus que os tolos se calam. Obrigado. Só um pouco de possível, senão eu sufoco. Bom, eu vou tentar complementar o que o Will disse, que basicamente ele fez um contorno de todas as inquietações que foram apresentadas aqui. Mas como eu sou, ou pelo menos me coloco a caminho da filosofia da diferença, e portanto falar é um processo, né, é um devir, e sou um leitor de Guimarães Rosa, e como tal, meu sertão nunca está pronto, nunca está acabado, e que esse sertão se faz no caminhar. A Thaís, essa questão da identidade, que é um conceito que atravessa as minhas indagações, eu penso que, e vou ser bem breve nessas falas aqui, nessas questões, porque a noção de identidade é o coração da diferença. Hoje em dia eu percebo que a identidade ela é híbrida, ela é múltipla. Não é possível mais pensar essa identidade a partir de uma univocidade do ser ou daquilo que é. Até mesmo porque para eu entender o que sou, é preciso entender o que não sou. Então a identidade ela é muito complexa. Ela é complexa porque ela não é formada por uma essência. Por isso que não podemos mais pensar os essencialismos, né? Mas a identidade ela é fabricada, ela é construída a partir de uma ética e também de uma estética do estar junto, porque eu sou a multiplicidade, né? Tem o outro e tem os outros que pululam em mim e que fazem de mim o que eu sou. Como dizia Cora Coralina, dentro de mim tem uma lavadeira, dentro de mim tem uma mulher da vida, dentro de mim tem uma doceira, dentro de mim tem uma cabocla, dentro de nós temos uma multiplicidade que nem nós sabemos que existe. Elas estão em nós. Tem os outros e tem os outros, e toda uma ancestralidade imagética, visual, sonora, que fazem de mim o que eu sou. Por que as pessoas, por exemplo, e pegando um gancho com essa indagação do Maicon, que é muito preocupante, e eu penso que pensar assim é preciso ser crítico no sentido de colocar o pensamento em crise. Todo pensamento passa por crises e abalos, principalmente quando nós somos instigados a pensar o mundo da vida, né? Eu tive no encontro discutindo questões étnico-raciais devido a esse mês da consciência negra, e uma professora, ela disse o seguinte: olha, eu estava descendo do elevador do meu prédio e uma senhora, ela olhou para mim e disse: você trabalha em qual apartamento?
E a filha dela estava numa área de lazer e a menina questionou, aquela menina é filha da menina que limpa o prédio, da zeladeira do prédio, ou seja, por que aquela menina, por ser negra, ela não pode morar no prédio? A minha colega que é professora, ela não pode ser moradora daquele prédio, porque existe um preconceito, porque existe uma disposição do olhar que aponta a diferença, entendeu? Que me distancia da própria diferença. O meu colega da artes visuais, o professor Cleomar Rocha, ligou para o rapaz e falou: você pode vir hoje à tarde limpar minha piscina? E ele é negro, ele é afrodescendente. E ele disse: hoje não, professor Cleomar, eu não quero fazer serviço de preto. Ou seja, serviço de preto ele é mal feito. Então é uma questão que está muito próxima dessas questões, porque envolve o preconceito de um modo geral, entende? Então quer dizer, você não tem cara de professor, mas qual que é a cara do professor? Entende? Porque eu tenho um alargador, porque eu sou tatuado. Então qual é a questão? Então a todo momento eu penso que toda sala de aula é um conjunto caótico das diferenças. E a gente precisa aprender a educar o professor a lidar com essas diferenças. Esse é o grande desafio. Então eu penso que pensar a identidade é uma questão extremamente aporética, problemática, complexa, que não depende de uma disposição do olhar, porque a identidade ela é construída culturalmente, historicamente. Como se torna aquilo que se é? Como é que eu me tornei isso que eu sou? Eu visto desse jeito e falo desse jeito. Quer dizer, é muito mais complexo, né? Não depende apenas de algo conceitual. E o Paulo, eu acho interessante o que você propôs aí, que a gente pensa muito essa questão da descentralização do poder, do desfacelamento, da fluidez, da descentralização do sujeito, esse sujeito cartesiano, esse sujeito que sempre foi inculcado ao longo de toda a tradição, que hoje a gente está pensando na contracorrente dessa representação. E você citou aí a questão dos terreiros, que eu penso que é um dos espaços em que o sujeito se transfigura, em que há realmente a possibilidade desses outros pulularem em nós, porque o terreiro é o espaço da diferença, né? Eu lembro que uma mãe de santo muito conhecida, que se chama Mãe Beata de Iemanjá, e ela disse: Exu é a minha insônia, Exu é a minha inquietude, Exu é a diferença, porque justamente o Exu é a possibilidade de comunicação, é a dialética, é o movimento. Logum Edé é o orixá andrógeno, né? E a androginia era um mito que já existia desde Platão, entende? A ambiguidade é algo que nos afeta e nos afeta a todo instante. Aí volta a questão da identidade, que é ambígua, que é e que não é, assim como o sertão, as coisas são e não são. Então não se trata de definir, porque não é tão claro. Ou seja, o Heidegger dizia isso: o Dasein, o ser aí, ou a presença, ela não é transparente nem para si mesmo. Nós não somos transparentes nem para nós mesmos. Existe uma transparência, uma visibilidade daquilo que não é tão visível assim. Isso é muito forte. É agredir o próprio locus, que é o ser que não tem uma clareza assim, né? Então, aí o Saulo vem com essa questão do banheiro. Eu até escrevi assim: eu não quero um banheiro, eu quero viver. E quero conviver. Viver com a alteridade. Eu não quero meramente me reconhecer nesse outro, mas eu quero também me permitir, me estranhar nesse outro, porque eu não quero ser igual. Eu não quero mais esse imaginário de que todos somos iguais. Não somos. E é isso que me legitima. É isso o meu desenho olha para mim, para minha visualidade, para minha construção imagética, e perceba que eu sou diferente. E é esse distintivo que deve ficar, entende? Essa é a minha marca, está no meu corpo. Eu fiz minha tese de doutorado sobre candomblé. Eu sou negro, sou homossexual, e eu quero ser reconhecido por essa multiplicidade que eu sou. É esse o meu traço distintivo. Ele pesquisa terreiro, ele é da macumba, ele é negro, ele é homossexual, portanto ele carrega todos os fardos pesados nas costas. Por isso que viver é muito perigoso.
Mas o mais perigoso ainda é você não encarar as várias caras, as várias vertentes do viver. Por isso que eu não quero um banheiro. Eu quero ter o direito de ser o que sou pelo que sou. Aí o José Abelardo nos coloca essa questão do preconceito homossexual, essa questão de onde surge o preconceito, né? E eu não disse que ele surgiu até mesmo porque essa questão da homossexualidade é algo recente, é do século XIX. O próprio Foucault, nos 3 volumes da História da Sexualidade, quando ele escreve em 1976 o primeiro volume, que ele problematiza a história da sexualidade dentro do dispositivo, o conceito que ele utiliza é o dispositivo da sexualidade, usando a categoria do poder, e depois abre mão dessa questão para pensar no segundo volume, no uso dos prazeres, um retorno aos gregos. E aí é uma boa leitura que a gente pode fazer junto futuramente, né, para encontrar outras perguntas talvez e nos afetar por essas questões. Essa questão da androginia, que está lá, por exemplo, no Banquete de Platão, que ele retoma a todo instante os gregos para falar disso, né? Mas de onde surge, né? O próprio Rousseau, quando ele disse a desigualdade, o discurso sobre a desigualdade entre os homens, surge quando a gente marca o primeiro pedaço de terra e diz: isso aqui é meu. Então, quando a gente tem isso como propriedade, então daí surge a desigualdade, daí surge o preconceito. Ou quando você meramente aponta, é ele. Então não se trata mais de uma ética da disjunção ou, mas sim da conjunção. É preciso pensar a diferença a partir de uma multiplicidade, de uma religação dos saberes, onde essas identidades se fundem e se confundem, e que eu posso inclusive ter o direito, e não posso pedir permissão a ninguém, mas que eu possa simplesmente ter o direito pelo direito, porque a vida inteira essas questões de gênero, da homossexualidade, estavam entregues à igreja como pecado, ao direito, quem mais? A psiquiatria, a medicina. Por isso que isso aqui é importante, deslocar para a filosofia ou para um outro pensamento, entendeu? Ou para a literatura, para que a gente possa pensar o impensado, para que a gente possa criar novos modos de existência e inventar novas possibilidades de vida. Daí eu fecho com isso que o Michael disse, essa coisa, é preto, é o tá no meu corpo, nos meus trejeitos, no meu jeito de andar, e eu sou apontado pela minha cor. E eu vou ser apontado mais pelo quê? Eu sou um professor da Universidade de Brasília e eu não tenho esse perfil, eu não me enquadro pela minha rebeldia na forma de vestir, pela minha rebeldia na forma de alargar minhas orelhas, é por isso que eu a cada dia eu falo. Eu quero justamente ser o menos professoral possível. Eu quero o máximo desconfiar, trocar a confiança pela desconfiança e provocar a potência do desassossego. Se essa visualidade, se essa imagem provoca alguma coisa, eu já estou fazendo a diferença. Gostaram? Muito obrigado, querido. Imensamente grato. E a gratidão é uma dívida que não pode ser paga. É uma oferta que eu sinto que se multiplica para até aqueles outros que ainda não conheço como um bem sem face. Por quem recebeu e que não é dono, mas que se faz generoso e retribui. E reclamo a vocês um pedido: todo bem recebido. E eu acredito que o café filosófico é um bem. Torne um bem para os outros. Uma das formas mais belas e autênticas de saber o quanto se aprendeu uma lição
ensinando-a. Porque se alguém aprendeu com você, somos todos meios, médiums, partícipes, irmãos, juntos. Diferentemente juntos. Pela presença, pela multiplicidade, pela repercussão além de qualquer racionalidade que nos atravessa. Eu agradeço a vocês pelo encontro. E quero pedir ao querido Paulo Petronino as suas palavras de encerramento deste nosso encontro, para que outros aconteçam no ano vindouro. Eu agradeço mais uma vez a Will, agradeço a presença de todos vocês, as perguntas que mais me movimentam, mais me inquietam, mais me fortalecem e compõem a minha valia. Como dizia o poeta, uma parte de mim chanta, pondera, a outra parte enlouquece, delira, fundo sem fundo. Uma parte de mim sou eu, a outra parte é o outro e a outra parte é ninguém. Muito obrigado a vocês.